Ora, à noite no museu, tenho que ser sincero, é o meu topo de carreira. Hoje é o meu topo de carreira. Tenho um convidado que dispensa apresentações, mas que mesmo assim eu vou apresentá-lo. É o Miguel Crespo, 28 aninhos. Para mim, já o disse várias vezes, o melhor jogador do nosso distrito. E eu que falo tanto de futebol distrital, falo de tantos jogadores, tantos homens, e nós temos qualidade no nosso distrito, não só dentro das portas do distrito, mas lá fora. E tu, para mim, és o maior exemplo disso. És um exemplo de alguém que joga atualmente, que a pulso tens conseguido atingir coisas que muitos apenas sonham, outros nem sequer conseguem sonhar. Pá, e é um prazer enorme receber-te neste pequeníssimo espaço, como tu já viste, mas é um prazer. Antes de mais, apetece-me já tipo, me fazer um odeco, estás a ver? E eu sou bem mais velho que tu, mas sou um apaixonado por futebol. E não acho errado nós termos pessoas que gostamos e ídolos, e tu és um deles, porque eu vejo-te a jogar e assim, fogo, pá, que categoria. Está aquele rapaz a representar a nossa terra. Não sei se sentes que também levas a terra contigo ou não, mas pronto, são as minhas boas-vindas. Bem-vindo aqui ao meu espaço, bem-vindo a esta conversa, onde vou tentar puxar aqui muito daquilo que tem sido este teu trajeto, que ainda, se Deus quiser, tens muito pela frente, mas que tem sido muito bonito e muito rico. Portanto, bem-vindo, Miguel, aqui a esta conversa. Muito obrigado, agradecer-te desde já o convite. É para mim também um prazer estar aqui neste teu magnífico espaço, já te elogiei em off, está mesmo muito, muito giro e como estavas a dizer, se sentia, prontos, o povo de Viana, a malta de Viana comigo, e eu costumo dizer isso, eu também sou da terra e claro, e tenho muita as raízes comigo todos os dias e claro que sim. É para mim um orgulho representar o nosso distrito e eu tento sempre fazer o meu melhor como tenho vindo a fazer para honrar o distrito, honrar o meu nome, honrar a minha família, os meus amigos que são quem me apoiam e quem está sempre comigo, vamos assim dizer. E pronto, mais uma vez agradecer-te o convite e também dar-te os parabéns por o que estás a construir, que tenho seguido e estás em crescendo. Obrigado. Dá só os parabéns no fim, porque vamos ver se isto corre bem. Não tem problema. É engraçado porque, não sei se reparaste, tens a tua imagem por cima. E é engraçado porque tive cá o Nelson, que era também outra pessoa que eu gostava muito de ter, e agora estás tu e o Nelson falou de ti e disse... ele estava a dar a resposta dele, que era a última pergunta, e falou de ti. E disse, está aqui um exemplo de alguém que muito a pulso subiu sem nada por trás, sem empresários, para mim tens empresário, mas Sim, sim. sem o habitual do futebol, conseguiste chegar até onde estás hoje. E um dia has de recebê-lo aqui e eu disse, espero que sim. E hoje concretiza-se. Portanto, muito feliz em primeiro lugar. Olha, tu vens de Castelo de Neiva. É de lá que vens, é para lá que vais, é o teu lugar. Nós encontramos há uns dias, antes desta conversa, e eu percebi na tua expressão que tu ali estás completamente, és um peixe na água ali, tu estás completamente à vontade, és um apaixonado por aquilo, pela tua terra, é ali que tu te sentes bem sabendo que a carreira de jogador de futebol e que o jogador de futebol tem o ego normalmente bem inflamado, bem inchado, as tuas raízes acabam por ser aqui um balanço entre aquilo que, ok, é o ego de ser jogador de futebol e de estás lá fora e fazer uma grande carreira, mas ao mesmo tempo estás ali e faz-te sentir, ok, mas sou só eu na mesma, sou só um rapaz que gosta muito disto e que teve a sorte e o mérito de ser jogador de futebol. Sim, eu concordo com tudo o que disseste. Eu, como eu já estava disse anteriormente, eu sou mesmo da terra, do castelo. Sinto-me, é como estás a dizer, um peixe na água. Aquilo é o meu canto, é o meu porto seguro. Opá, é a minha terrinha e as pessoas da terra viram-me crescer, sempre souberam o que eu queria, sempre me viram a jogar ou na rua ou no campo do clube ou na praia onde eu cresci e pronto, sempre me apoiaram e sempre, vamos dizer, torceram por o meu sucesso e felizmente, pronto, como o Nelson disse, trabalhei muito e com todo o gosto o fiz e faço todos os dias, trabalhei muito para chegar onde cheguei e ver nas pessoas o carinho e a alegria que têm por mim, por o que eu estou a fazer e a construir, deixa-me orgulhoso e também é por eles que eu faço, porque pronto, já é a minha gente e ali é o meu espaço, é o meu cantozinho.
Eu vou pegar numa palavra que tu disseste aí, ainda antes do futebol, vou pegar na palavra praia, que eu sei que é algo que é muito importante. E eu vou abrir aqui o... Olha que não é fácil escolher fotografias tuas, porque tu tens milhares de fotografias. A sério, há jogadores que têm 20 fotografias, ok, facilita muito. Tens que escolher 7 ou 8, ok, é fácil. Tu não, tens... Fizeste-me ter um trabalho enorme e não é fácil. Uma pesquisa. Uma pesquisa, mas eu escolhi esta, onde estás tu na praia, pequenino, com uma bola junto a uma cadeira. Eu sei que tu tens muitas memórias da praia. É a praia no Castelo ou na Amorosa? Praia No do Castelo. 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 Quem me conhece sabe que isto sou eu e fui durante, sei lá, não quero exagerar, mas uns 15 anos de verão. A escola acabava, do primeiro dia ao último do verão era isto. Todos os dias na praia. Ias para a água mesmo com a bandeira vermelha. Isso é em off. Mas Agora não faz mal, estás aqui, estás bem. Mas sim, pronto, quem é dali da zona sabe, era eu e uns, sei lá, uns 10 amigos, todos os dias ali. O nadador de Salvador, na altura, é ainda hoje o meu melhor amigo. E pronto, e nós estávamos ali o dia todo. Isto é uma imagem típica minha. E era futebol, praia, rir, amigos. A meia era para não magoar. A meia era o típico. Era craque mesmo. A bola doía, metias a meia só no pé que estavas. E chegavas a casa, levavas um raspanete da mãe e pronto, e no dia a seguir era igual. Espetacular. Mas é uma imagem lindíssima, sem dúvida. Eu achei essa fotografia mesmo incrível. Acho que é mesmo aquela cara de miúdo, traquina, que está ali, mas que está bem, está feliz. Nessa altura gostava de jogar futebol, mas não te passava pela cabeça o que é que vinha pela frente. Quando é que aparece o futebol, se calhar um bocadinho mais a sério, no sentido em que começaste a jogar em equipa? Foste para o Luciano Sousa na altura. Sim. Como é que surgiu essa primeira aventura? Sim, aqui é o que eu estava-te a dizer. Aqui é um miúdo super contente, alegre, no seu estado mais puro, na sua natureza, onde jogar com os amigos e sem consciência nenhuma do futuro. Isto é verdade. Depois, o futebol, eu vou-te ser sincero, entra num nível mais a sério. Claro que eu tenho a passagem no Luciano, depois ainda saio à formação do Porto e regresso outra vez ao Luciano. Mas mesmo na ida ao Porto eu ainda não estava consciente de vou ser jogador. Eu levava o futebol o dia a dia, que era a minha paixão, é a minha paixão, é o que eu gosto e era o que eu fazia e faço. E pronto, joguei no Porto na formação com todo o orgulho, mas sem consciência do que queria ser, sabes? E então foi muito isso. Depois é que quando entro no Horto Rego e falando na pessoa que estávamos a falar em off, que é o Manuel Batista, e começa-me a incutir na cabeça a mentalidade de ganhar, a mentalidade de querer mais, de ambição, e pronto, a partir daí o Crespo começou a disparar. Sabes que é engraçado porque falaram-me também da tua mãe que trabalhava, penso que é Suave Mar, o restaurante? Estrela do Mar, depois passou a Segredos do Mar, que agora chama-se Segredos, pronto. E disseram-me que na altura, o Beto, que tu conheces, disse-me, eu já dizia à senhora que ele ia ser jogador. Ela não acreditava, dizia-lhe que ele ia ser jogador. E muita gente à tua volta diz isto, que desde pequenino que viu isto em ti, que viu esta qualidade. Tu, felizmente, essa tua irresponsabilidade que não é, sim, foste ao Porto, mas nunca sentiste, ok, se calhar estou melhor, deixa-me regressar à minha... Prefiro estar junto dos meus, sim, que acho que foi um bocadinho isso que aconteceu. Sim, sim. Nunca te tirou aquele... Tiveste sempre essa inocência e daí o seu trajeto ser tão bonito, porque depois tu andas sempre aqui por baixo, chamemos-lhe assim, certo, na tabela do futebol andas por baixo, e acabas por, na formação, passar por Artur Rego, por Barroselas, por Nesta. Tens amigos que são os dois. Certíssimo. Foi anos que eu acho que foi importantíssimo essa parte de tu ganhar, porque tu, jogando nas divisões que jogares ou na idade que tu tiveres, é sempre importante, e isto é a minha opinião e a opinião pessoal, competir, tens que jogar. Claro que o resultado não é importante, mas para mim, tu competis para ganhar é importante, porque estás a formar uma pessoa, e eu acho que isso influencia bastante em mim. Estavas a dizer, eu joguei no Sem Certo, Estorrego, Barroselas, Neves, mas eu joguei sempre para ganhar os campeonatos todos que participa, e isso formou-me como pessoa e como um vencedor. É isso que eu encaro, estás a entender? E é por isso que eu acredito que sim. E no meio, claro, dos meus amigos, que era o que estavas a dizer, eu joguei sempre com os meus amigos
Claro, depois mudei de equipa, conhecia mais um ou outro, mas a base estava sempre ali. Os meus amigos estavam sempre ali e isso eu acho que foi fantástico no meu percurso, que eu fazia o que eu mais gostava, o que eu mais amava, que era jogar futebol e ainda por cima na companhia das pessoas que eu mais gostava, que são os meus amigos de infância, que acompanham-me até hoje. E neste percurso aqui, na formação, disseste bem, isso é importante, jogar para ganhar, há muito esta coisa de, ok, vamos competir, é muito giro. Sim, toda a gente quer competir, mas Claro. quando estamos a praticar um desporto coletivo, temos que tentar ganhar. O objetivo Claro. tem que ser esse. Isso é importante. E tu contaste-me uma história há uns dias, depois daqui a um bocado, quando estivermos a falar desse clube, vais-me falar disso, porque achei muito engraçado teres-me dito isso. Acerca do ganhar e do saber ganhar ou para aquilo que estamos a lutar. Claro. Em que momento aqui destes clubes que passaste na formação, se foi na formação que deste este salto de ok, isto é divertido, eu quero ganhar, mas se calhar começaste a ver mais alguma coisa no futebol? Foi só quando assinaste contrato profissional com o Braga ou foi muito antes disso? Quando eu encarei o futebol mesmo, não, tem de ser, isto já chega de ser amigos e tenho que encarar com mais seriedade também para mudar a minha vida e ajudar a minha família e tudo mais, que sempre foi o que eu quis. Eu acho que o clique foi em Júniors, primeiro ano, quando eu regresso, porque eu fui ao Feirense também, uns 4 meses, 5 meses, e lá chateei-me. E regresso ao Neves, regresso não, entro para o Neves, foi a primeira vez, que foi da saída do Barroselas, fui ao Feirense e depois regresso. Sub-17, sub-19 no Feirense E depois regresso. época. Acho que foi aí que decidi regressar, fazer tudo certo, mesmo abdicar de tudo, de prontos, de consequência da idade, de sair, de divertir-te, normal. E disse que tinha que dar o passo seguinte e prontos. E as épocas no Neves correram, como toda a gente sabe, lindamente. E a partir daí acho que foi quando eu me mentalizei completamente que tinha. E que sentia que tinha capacidades para fazer muito mais do que o que andava a fazer. As pessoas dizer-te é uma coisa, mas tu tens que provar, sabes? Não, para mim não me chegava depois já a dizer que eu era bom. Eu tinha que dar passo em frente, porque o que eu estava a sentir era muito do tu és bom, mas o ano a seguir eu estava no mesmo sítio, no mesmo patamar, estás a entender? E eu não estava a querer isso nessa altura, foi quando eu dei o clique e pronto, e depois saí da divisão de Viana e fui para a Braga, para uma equipa fortíssima que foi Mas o Berlim. nunca te precipitaste, porque tu tiveste 4 anos no Neves, por exemplo. Apesar de sentir isso, de pá, eu estou aqui, mas se calhar eu tenho potencial para mais. Ou soubeste esperar, ou realmente a oportunidade acabou por chegar no momento certo. A oportunidade, que foi o Merlinense, que até nem foi uma oportunidade, mas era uma equipa na altura boa, mas que te foste trilhando o teu caminho sempre com paciência. Isto também é Sim, importante. porque eu sentia que estava a evoluir muito no Neves, sentia que o meu jogo estava a evoluir, os treinadores que eu tive também foram bons e estavam a apostar em mim, que foi o Fernando Rego e o Zé Rego. E eu estava, pronto, na idade de júnior, estava a competir com os séniores e eu senti que estava a puxar por mim. Depois estávamos a ganhar, acabámos por, pronto, no ano a seguir ganhar os títulos todos de Viana. E depois fazer num primeiro ano de sénior competir no campeonato nacional, eu acho que isso também era bom para mim. E então acabava sempre por... Eu estava a ficar, mas estava a evoluir e estava a recolher frutos também do trabalho diário. E então eu acreditava que sim. Quando pronto, no final da época, infelizmente descemos, eu senti que era o momento de deixar. Tinha que sair e tinha que procurar um desafio maior, porque eu acho que quando tu, pronto, estás com, vamos dizer, jogadores de maior qualidade, tu vais-te pôr à prova e vais ver se tu consegues chegar ao nível deles ou não. E acho que é muito isso. E então eu dei o passo seguinte, consegui acompanhar e fiz mais uma grande época. E é sempre assim. Vamos recuar, não é bem recuar, mas aqui um bocadinho. Eu gostei muito desta fotografia. Isto suponho que seja no tal ano. Eu acho que aqui és muito novo para sub-19, mas és tu aí nessa carrinha. Isso é no sub-19, quando és Isto campeão? é primeiro ano de júnior, é? Campeão de júniores. No sub-17. Eu isso de idades não sou muito bom. Primeiro ano de júnior deve ser Deve ser 17. Depois acabas no sub-19, acabas no Neves, mas não é nesse ano, não é no ano em que estreias em sénior aí. Se calhar já me tinha estreado. E este ano é o ano que os júniores são campeões, mas os séniores não são. E eu no meu segundo ano de júnior, do Neves, jogo o Campeonato Nacional de Júnior e integro a equipa principal do Neves. E este é o meu primeiro ano de júniores, foi quando, pronto, fomos campeões júniores e subimos a equipa ao Campeonato Nacional. Eu vou-te explicar porque é que escolhi essa fotografia. Primeiro, altamente esta imagem. Eu acho a imagem muito gira e acho uma amostra da simplicidade daquilo que é o futebol
distrital, e hoje olhas para ti onde estás e olhas para essa fotografia deve ser especial, pelo menos na minha perspectiva. Sim, sim. E eu escolhi uma do Neves, porquê? Porque foi no Neves que eu acho que realmente teste o salto qualitativo Sim. e pôr uma fotografia do Barroselas, do Arthur Rego, do Luciano Souza, saímos aqui e tínhamos 3 horas de conversa. Então, resumi a tua formação, os outros clubes que me desculpem, resumi ao Neves, porque acho que foi onde terminaste a formação Sim, e onde sim. estreaste como sénior e por vários motivos. O Neves, que hoje sabemos que está em futebol sénior, é um clube que a todos deixa um bocado triste estar assim, Sim. mas lá está, tu já te falaste aqui um bocadinho, não te quero por repetir as coisas, cresceste muito nesse clube, foi o clube que te permitiu dar o salto, e eu vou encaixar, porque já falámos disso, vou encaixar já outra fotografia, e tu começaste de repente a aparecer nos jornais, querias por salvar a liderança, fizeste uma época, ficaste uma época brilhante no Marolinense, Sim, sem dúvida. que é um clube de Braga, que hoje está mal, mas que foi um clube muito forte durante muito tempo, e tu no Marolinense fazes 36 jogos, 9 golos, não és ponta de lança. Pá, que época foi essa? Que Crespo foi esse que apareceu e que de repente toda a gente tinha que olhar para ti? Sim, aqui foi a tal situação, eu saí do Neves e quis dar um passo à frente e pronto, e tive, não é sorte ou a felicidade, mas com o treinador Miquel Sequeira e o diretor na altura, o Eduardo, pronto, fizeram uma equipa fortíssima ali no Merlim e é quase como dizer, escolheram os jogadores a dedo para cada posição e acharam que eu era o tal para fazer ali o número 8 e pronto, e eu já chego ao Merlim numa fase atrasada de pré-época, já estava a iniciar o campeonato, mas tomei a decisão depois de ficar lá, houve uns contratempos, mas não interessa. E pronto, foi uma decisão super acertada. Tínhamos uma equipa fortíssima, acima de tudo um grupo espetacular e eu era um miúdo no meio dos homens. E foi uma época extraordinária. Só faltou mesmo a subida de divisão, que acabámos por perder nos tais playoffs. Faziam-se Esses playoffs, perdemos com o Viseu no playoff, mas foi uma época para mim fantástica e foi o ano que me deu o tal contrato profissional. Falaste disso, tu és, eu também já li isto alguns, tu eras sempre o mais novo nos balneários. Como é que tu, nunca, por todos os efeitos, em Merlim estavas ainda numa zona Sim, relativamente de conforto, é perto de casa, Sim. não é um clube gigante para todos os efeitos. Como é que tu ias olhando para os outros, ias crescendo nesse sentido de futebol, ias gostando mais do que vias, dava-te mais vontade de, pá, é mesmo isto que eu quero isto, mas num nível ainda diferente. Sentias isso já no Merlinense? Não, era isso que estávamos a comentar. E eu, quando chego ao Merlim, eu senti logo a diferença de qualidade dos jogadores e eu senti, pronto, é aqui que eu quero estar. Ainda tenho que me provar, porque quando eu cheguei ao Merlim, pronto, vamos dizer, ninguém sabia quem eu era. E pronto, e quando eu chego lá já senti a diferença de qualidade e eu, pronto, é aqui eu tenho que mostrar que sou capaz de segurar este passo e ainda dar o seguinte, porque eu aqui ainda não era ninguém, vamos assim dizer, nem era profissional. E pronto, e chego ao Merlim o miúdo, mas é o que eu adorava esses tempos. Se recordá-los é magnífico, porque eu tratava-os todos por velhotes e eles puxavam por mim e acarinhavam-me e davam a confiança que eu precisava e eles sabiam, pronto, da qualidade que estava ali e foi, como eu disse, um ano incrível. Achas que, ao dia de hoje, achas-te muito parecido com o miúdo que estava na altura? Ou já estás... O futebol já te moldou tanto que já te sentes muito diferente? Já cresceste tanto e há coisas que tu já nunca farias iguais? Ou farias tudo? Não, o futebol acaba por te mudar a tua personalidade um bocado porque é um mundo que não é fácil e tens que lidar com várias situações. Mas eu vou dizer que o miúdo, alegre, divertido, eu sou, quem conhece futebol sabe o que é um balneário, eu sou o jogador do balneário. Pronto, e isso acho que o futebol nunca me mudou. Eu sou sempre vamos dizer, o brincalhão do balneário, gosto de picar aqui, picar ali, uma brincadeiras almoços, estou sempre disponível para estar com os meus companheiros de equipa, porque eu acho que o grupo faz toda a diferença no resultado final de uma época, não é só a qualidade, e pronto, mas também sei que o futebol mudou a minha personalidade, quando eu aqui nunca fui duro, era sempre o alegre, mas agora há situações na vida que tu tens que ser mais ríspido e mais agressivo, infelizmente, mas é o futebol, é o que é, mas E a o vida? miúdo, o núcleo está ali e é o mais importante.
Dizia só complementar, é o futebol e a vida. Nós Sim, vamos, é vamos, tudo, vamos é mesmo aprender. isso. E mesmo assim, nunca podemos ser iguais ao miúdo que era. Claro. Vem então a oportunidade de Braga. Braga Sim. B. Entras para o Braga B, como é que se dá essa oportunidade? Como é que de repente estás num clube com uma dimensão diferente, com uma perspectiva se calhar de entrar numa equipa A, porque é inevitável se calhar entras no Braga por muito que seja a equipa B e que era a segunda liga. Sim. Não era o Braga B nem da Liga 3, no Campeonato de Portugal, segunda liga. Entras no Braga B e de repente começas a ver, se calhar o que tu vias no Neves assim ali, começas a ver aqui. Como é que foi isto? Como é que aconteceu? É o que eu digo, é a escadinha. Fiz o Merlin, quando cheguei senti a diferença da qualidade, adaptei-me e tu depois dizes, tens que dar mais um passo. E foi uma coisa natural. Acho que já tinha dito em off em fevereiro, ainda não tinha acabado a época, já estava a assinar com o meu contrato profissional com o Braga. E depois chego para o Braga, claro, cheio de sonhos, estrear na equipa principal, querer ser um competitivo, ser o melhor, ambicionar tudo, sempre fui assim. Não aconteceu, mas fiz 2 belíssimas épocas, muitos jogos e tenho bastantes boas recordações do Braga. Gosto muito do clube, tenho carinho pelo clube e por jogadores que me cruzei também, treinadores também. Treinaste muitas vezes com a equipa principal, certamente. Fartei-me de treinar com a equipa principal, Ouvi dizer boas que memórias. tiveste uma quase oportunidade que depois não Tive aconteceu, muito não é? perto, é uma história curiosa, estive perto com o Abel Ferreira, de me dar a oportunidade, não de me estrear, mas de me dar uma pré-temporada na equipa principal, para me dar a oportunidade de jogar. Mas depois acabou por não acontecer, deu a oportunidade a outro jogador. No futebol é isto mesmo, são muitos. Não digas o nome do jogador, porque senão vamos Não, todos ficar desiludidos. nem vou dizer, não importa. Deu a oportunidade a outro, aceitei, mas foi giro que ele, pronto, pediu-me desculpa publicamente ali à frente dos jogadores todos, e isso foi um gesto bonito e guardo carinho, claro que sim. Cresceste muito como jogador no Braga? Fisicamente? O teu futebol, o que é que aprendeste em Braga que depois... que sentiste que ainda deste um passo mais... Obviamente os jogadores eram se calhar melhores. Segunda liga os adversários são melhores e isso lá está, puxa aquilo que falaste há bocado. Claro. Quanto melhores os adversários, mais vai puxar de ti. É isso. Mas o que é que tu que sentiste que estava a crescer em ti que depois... Eu acho que foi muito isso, foi o ritmo competitivo da segunda liga, a quantidade de jogos que eu somei e jogar contra jogadores de altíssima qualidade, experientíssimos da segunda liga, e foi isso, e jogar com os jogadores ao meu lado, claro, também com grande qualidade, mas acho que foi o somar o Braga foi o somar de minutos profissional, de ganhar aquele traquejo, de sentir o que é um jogo profissional, de somar, e isso dá-te é estofo, isso é estofo que te dá no futebol e aprendizagem, e depois tu vais aprendendo com os jogos. Quantos mais jogos fizeres, tu, pronto, é ratice, vamos assim dizer. E quanto mais somar, melhor. E o Braga deu-me essa oportunidade de somar, não faço ideia, mas talvez uns, sei lá, 50, 55, não sei, também estive lesionado. Tu fizeste 21 jogos na primeira época e 30 na segunda. Há uns 50 51 e tal jogos. jogos profissional, pronto, foi muito bom, claro que sim. É engraçado pensar nisto. Tu certamente, se fosse uns anos depois, ias ter a oportunidade no Braga. Porque o futebol também é giro por isto também, pronto. Mudam os treinadores, mudam as opções dos clubes, se calhar olhar mais para a formação, para a equipa B. E o Braga tem fartado-se de estrear jogadores até mais novos do que tu na altura. Muito mais. E tu acabas de passar ao lado, mas eu ao mesmo tempo consigo olhar para a tua carreira e pensar assim, ainda bem que não aconteceu. E se calhar, não sei se pensas ainda bem, mas as oportunidades que tiveste depois disso acabam por ser, porque se tu tivesses, se calhar, estreado no Braga, não tinhas feito o que fizeste no Estoril, que foi absurdo. Dos jogos que mais memória eu tenho de te ver é no Estoril. E é absurdo, mas o Estoril que não foi fácil. Tu vais para o Sub-23 e depois tu contaste uma história como é que já estavas cá em cima. É melhor se eu estou a contar do que eu. Mas desculpa porque eu distraio-me na conversa e esqueci, mas para a prosperidade fica aqui a fotografia do Braga. E desculpa que eu estava distraído. Não tem problema. Já agora, uma pergunta. Estás aqui com 50, tu andas entre os 50, 27, o 13. Qual é o teu número preferido? Não, o meu número preferido disparado é o 13. Quando eu chego ao Braga eu pedi o 13, na altura eles aceitaram, quando eu assino, aceitaram, disseram que não ia haver problema, mas depois, como pronto, eu vou para a equipa B, a prioridade é a equipa A, e o 13 foi ocupado por alguém, já não me recordo quem na equipa A, então
tens que escolher ali, sei lá, do 40 para cima, eu sei lá, olha, vai a 50 e ficou 50. E Mas- depois mas no não- Estoril ainda vou a 50 E também. no Fenerbahçe não chegaste a jogar? Era o 27. Não, 27. 27, primeiro ano. E pronto, os 50 surgiu assim. A outra pergunta foi... quanto a relativamente... o futebol mudou muito desde o meu tempo da equipa B, agora... prontos, eu digo isto em conversa com amigos, agora o futebol está para os miúdos, que é mesmo assim, a verdade é, sendo honesto, é assim. Os miúdos têm qualidade, claro que sim, mas têm muita mais oportunidade do que no meu tempo, sem dúvida alguma. Isto há 10 anos atrás era completamente diferente. Mas olha, muito feliz por os miúdos que estão a aparecer, têm qualidade, que aproveitem as oportunidades e que trabalhem, que isso é o mais importante. Eu não fico com inveja de ninguém, nunca tive. Não precisas de a ter. Não É isso que eu quero precisa. dizer. Não precisas de Sim, ter inveja, sim, porque tens sim. o teu percurso e é riquíssimo e muito Se eu não bonito. me estreiei foi como disseste, é porque Deus quis que eu fosse para o Estoril. E que fizeste outras coisas. E é no Estoril. Pá, no Estoril. Vamos primeiro eu vou guardar a fotografia, vamos primeiro à primeira época. Como é que tu Sim. entras no Estoril, vais para o Sub-23, começas a dar nas vistas, porque era impressionante. Também pelo cabelo, com a fitinha e tal. Mas como é que foi esse Estoril? Mudaste para Lisboa, aí sim uma mudança maior. Foste para Lisboa. Ok, é Portugal, mas é Lisboa, é diferente. Como é que foi esta passagem pelo Estoril? Foste, acho que, muito feliz lá. Não tenho grandes dúvidas disso. Sim, o Estoril eu fui para a equipa principal, depois é que houve uns contratempos. Eu faço a primeira época na equipa principal igual, normal, uma época, vou ser honesto, razoável, baixa. Cheguei lá, fiz uma pré-temporada muito boa mesmo, mas depois quando começou o campeonato fui um bocado abaixo, foi o ano do Covid. Acabou a época, sei lá, em fevereiro, e aí sim é que no retorno para a época, que é a época grandiosa, a minha grande época no Estoril, eu estava na porta de saída do Estoril. E então sim, aí integrei a equipa do Sub-23. Nem fazia parte da equipa principal do Estoril. Mas prontos, com o fruto do meu trabalho mais uma vez no Sub-23, nunca baixei os braços, nunca o fiz, nunca o irei fazer. E pronto, segui o meu trabalho no Sub-23, estava a fazer o meu trabalhinho bem feito pelos vistos e num amigável que fizemos o Mr. Bruno lá deve ter gostado de alguma coisa, o Mr. Bruno Pinheiro, e quando eu já estava a caminho do norte, para cá, recebo a chamada na altura, o diretor, que era o Vasco, para eu me apresentar no dia seguinte para treinar novamente com a equipa principal de Estoril, para me preparar com o mister que me queria ver. E eu disse que estava no norte, não era possível, só passando 2 dias é que conseguia me apresentar. E assim começou a belíssima história de Estoril. Eu apresentei-me, sei lá, 2 dias ou 3 dias da primeira jornada do campeonato. E depois foi o que toda a gente sabe, um ano lindo. Espetacular. Foi. Um ano em que tu acabas coroado com o título de campeão da segunda Liga e como melhor jogador da Liga, da Liga, da segunda Liga. Sim. Melhor jogador da segunda Liga. Não foste melhor jogador do mês, nem no 11 ideal, foste melhor jogador da segunda Liga. Não, foi... O que é futebol, um desporto coletivo, toda a gente gosta de ser reconhecida, toda a gente gosta de receber prémios. Quão especial para ti foi esse prémio, depois de uma época absurda? Não, isto é, olha, estou a pensar e até me arrepio. Isto é um... Como é que eu estou a explicar? Isto é... Para mim é um reconhecimento, vamos assim dizer. Tu trabalhaste e no fim, pronto, alguém viu o teu trabalho, sabes? E isso é bom, é gratificante. É para isso que eu trabalho todos os dias. É muito isso. Mas sem o coletivo não é possível ganhar estes títulos, estas conquistas individuais. Mas claro que é muito gratificante receber um prémio individual, ainda por cima deste calibre, vamos assim dizer. É porque às vezes, sempre pensar, a segunda Liga e tal, a segunda Liga é extremamente competitiva. É sempre. Ainda É bem. muito dura. Que idade tinhas? 21, talvez, pai? 22. Vê lá. 22 já Um miúdo a afirmar-se no meio campo. As tuas características, eu sinceramente não reconheço em muitos jogadores. És muito forte fisicamente, ganhas bolas no chão, eu já disse isto em off antes, fazes-me lembrar um jogador, tu depois vais ver uns vídeos dele, que é o Rogério Brito, que ele era trinco e ele ia ali ao chão, mordia a língua, ele ganhava. Tu ganhas bolas no meio campo ofensivo N de vezes e depois fazes aquele passe de morte ou rematas à entrada da área. Tens características únicas e acho incrível e acho
fantástico teres ganho esse prémio. Eu acho que deve ser um motivo de orgulho enorme, deves tê-lo em casa bem visível, porque é o fruto do trabalho, é fruto de tudo aquilo que nós não vemos. Nós só vemos os jogos, Claro, não é? é isso mesmo. Mas tu lá estás todos os dias lá e daquilo que me parece deves ser daqueles que até no treino deves É. ser chato para caraças, deves É, estar eu sempre sou- ali a morder os calcanhares. Eu sou esse mesmo, sou o chato. É, quando é balneário, estou lá também para a brincadeira. Entrando nas quatro linhas, a brincadeira acabou. E é competitividade ao mais alto nível, que o futebol é, para mim, tem que ser levado assim. Porque somos muitos e eu sempre, pronto, uma das frases que eu guardo comigo é, sempre guardei e vou levar comigo. Um dia que tu treinares menos bem são milhares de jogadores que te vão passar à frente porque há muitos que querem e é normal, eu também quero, então eu não vou deixar que ninguém me passe à frente. E o Estoril foi muito isso, tínhamos uma equipa muito competitiva, muitos jogadores competitivos, o treino até dava faísca e só assim é que podes ter sucesso. E foi um ano incrível e este prémio, claro que sim, adoro este prémio, está bem guardadinho, como estás a dizer. É um motivo de orgulho para mim, para a minha família, para os meus amigos e isso é caminho. Esse verão em Castelo de Neiva, quando pensavas, vamos estrear na Primeira Liga, como é que foi sentir isso? Como é que foi essas emoções? Controlar aqueles meses ali antes de estreares na Primeira Liga que te estreaste? Vou ser sincero, estava de férias e eu gosto de férias, mas estava ansioso para retornar, porque eu já sabia que era mais um passo, a qualidade ia aumentar e é isto que eu quero sempre mais qualidade, que é para me provar a mim que eu mereço, que eu consigo e estou ao nível dos ditos craques e isto é quem eu sou, eu ando sempre em busca de mais e de mais, porque eu sou, é tal competitividade que tenho dentro de mim, acho que é muito isso. E pronto, e começa a época na Primeira Liga e começamos muito bem outra vez o Estoril e pronto. E tu também. E eu Não também, vamos eu duvidar. comecei a todo o gás mesmo, estava a fazer um início de época fantástico e depois em setembro foi quando nem me tive tempo para quase apresentar em Portugal na Primeira Liga e viajo. Olha, como adepto, e como adepto do Porto, sou-te sincero, essa tua mudança para o Fenerbahçe, que foi o passo seguinte, ficou-me um agridoce. Porque eu guardava em mim alguma esperança de te ver no Porto. Não me perguntes porquê, nunca se foi falar sequer. Mas eu guardava essa esperança assim, pá, não, alguém tem que ver, alguém tem que estar a ver. E as pessoas agora podem estar a pensar, pô, o gajo veio da segunda liga, estás para aí a dizer, não sei o quê. Mas quem te vê a jogar, e depois também quem vê alguns jogadores que iam para o Porto, dizem, não, fogo, à vontade, mas à vontade. E vais para o Fenerbahçe, que é um grandíssimo clube da Turquia. E engane-se que se calhar quem pensa, é a Turquia. A Turquia, se na altura já o era, hoje em dia os nomes que vão para lá dos jogadores É assustador. são assustadores. São assustadores. As equipas do Galatasaray é super bem munido, o próprio Fenerbahçe, o Besiktas. Como é que essa notícia te chegou? Como é que te caiu? Tu estavas em Lisboa e de repente vais para a Turquia, que é uma realidade que aqueles que recebem no aeroporto cheios de coisa, que deve ser uma loucura, assim, uma coisa... Eu vou ser sincero, foi assim uma coisa muito rápida. O Vítor Pereira na altura liga-me, fala primeiro com o clube e tal, acertam os detalhes e o Vítor recebeu uma chamada, não se conhecia o número e era do Vítor. Atendi, ele a perguntar-me se estava preparado e eu lembro-me bem da resposta e eu disse-lhe, vai um leão a caminho. Disse-lhe mesmo assim, que já estava cheio de fome para o passo seguinte, lembro-me muito bem. Mas o processo de sair do Estoril e ir para o Fener foi muito rápido, foi, creio, 2 dias. As negociações avançaram, o Fener estava com necessidade, acho que tinha bastante jogadores lesionados na altura e estavam a precisar e eu, foi em 2 dias. Eu lembro-me que estava ali no treino, lembro dos diretores, porque é imagens muito rápidas, é momentos que tu até passa, se calhar nem te ficam na cabeça, mas lembro-me dos diretores chamar o Bruno, a dizer que o Crespo não podia treinar, que estava quase acertada, para não haver riscos nenhuns. E foi isto. Lembro-me que nesse treino corri assim à volta do campo e pronto, no final do treino já estava a dar um abraço ao Mr. Bruno, a agradecê-lo por tudo, porque é um homem que tem um carinho enorme. E pronto, e no dia a seguir já estava a viajar para Istambul. Como é que os seus colegas, lembras? Lá está, isso foi tudo muito rápido, mas como é que, de repente, os seus colegas te encaram assim, tu vais para ali, meu, tipo, conseguiste? Foi assim rápido, mas ainda o clube também, pronto, a malta tinha muito carinho por mim, juntámos-nos todos ali numa salinha, na sala do vídeo do Estoril, e eu ainda me despedi da malta também.
E claro que todos ficaram super orgulhosos e super contentes por esse passo na minha carreira na altura. E muitos, claro que eles também eram assim competitivos a dizer, tu vais, mas nós vamos a seguir essas brincadeiras naturais e segui o meu caminho. E quando lá chegaste, o choque, que é sempre, falaste-me, confidenciaste-me que assustou-te um bocado a diferença física quando chegaste lá. Como é que foi chegar? Tu disseste, vai um leão a caminho, mas quando começas a treinar, se calhar dizes, afinal, vamos passar primeiro aqui pela fase gato e depois vamos chegar aqui ao leão, porque É isto verdade, afinal é verdade. não é assim tão fácil. Como é que foi? Porque estás num gigante. Estavas num gigante. Pô, cheio de força, cheio de, vamos dizer, ganas. Estava num ritmo que eu pensava que era elevadíssimo. E chego lá e a tal qualidade aumenta brutalmente e tens que te adaptar, tens de fazer à vida, tens que lutar por o teu espaço. Mas tive, não nego, já confidenciei contigo e com as poucas pessoas sabem, com só o meu núcleo próximo. Passei mal o primeiro mês porque eles eram muito bons, a verdade é essa. Estavam um nível acima do meu e eu tive que correr, que treinar, que ir para o ginásio para chegar ao nível deles. Tenho um amigo que é o Luís, que foi o que te confidenciei, o Luís Gustavo, um craque. E era da minha posição e ele atropelava-me completamente nos treinos e eu ia para casa doente. Lembro-me, ia para casa doente, como é que eu vou jogar, como é que eu vou jogar, se ele é muito melhor que eu. Mas é assim, E onde é que tu ias buscar a força? Para depois... não Porque sei, isso parece aquela... é O que mesmo. tu não sentiste na transição para sénior, que às vezes muita gente... Que eu Sim, acho que sim, deves ter sentido aí, aquele choque. sim. Será que eu sou assim tão bom para estar aqui? Não, estou claro que vais para casa, eu falo por mim, eu ia para casa, eu era bom ali e agora já não sou bom aqui, não é possível e eu tenho que conseguir. Porque o Vítor o Vítor Pereira acreditou em mim, tenho muitas pessoas que acreditam em mim e eu tenho que mostrar que sou capaz, eu pensava muito nisso, mas o dia a seguir era decepcionante outra vez e o dia a seguir também, e foi muitos dias assim, mas lá está, não sei explicar, está no sangue. A crença, a vontade, o querer, eu queria me impor ali, queria ser a referência e depois, pronto, o trabalho começou a falar por si e eu a ganhar o meu espaço e depois tu ainda tens mais vontade de trabalhar porque as coisas estão a resultar e depois ainda queres trabalhar mais porque as pessoas já estão a gostar de ti, ainda queres trabalhar mais porque ainda queres ser melhor e isto é uma bola de neve, é uma fome muito grande e foi assim que ganhei Isso o é meu uma espaço. característica, acho que parece-me muito tua e que deixa sempre marca. Onde tu passas, toda a gente gosta muito de ti. Os teus colegas, nunca estiveste envolvido em nada, é sempre já percebi que também és aquele de balneário, mas mesmo aí nas dificuldades, foste buscar a força, foste buscar a energia e conseguiste tornar-te alguém que é muito respeitado no Fenerbahçe, apesar de já não estás lá neste momento, que sempre que jogou com aquela camisola e que teve momentos muito bonitos como este da fotografia, que eu não sei se é o momento mais bonito que lá tiveste, mas pelo menos é dos mais arrepiantes. Que é este momento incrível em que tu marcas um golo aos 94 minutos ao Galatasaray, que para quem não estiver tão familiarizado com o futebol turco, é um dos grandes rivais, até o É o atual grande. campeão, o grande rival, depois também há o Besiktas, as Sim, outras boas sim. equipas, mas é um golo de pé direito, um remate cruzado ali à entrada da área, um bilhete, aos 94 minutos, não foi no campo do Foi Galatasaray, no Arena. vai tudo abaixo. Não é? Sim, aqui é o tal momento que é o clique, que é o fruto do trabalho, porque este golo, se não me engano, é outubro ou novembro, já não me lembro. Acho que é novembro. É novembro, pronto. E eu, setembro e outubro, estive a rapar mal, a passar mal, a tentar chegar à beira da qualidade deles, do ritmo deles. Prontos, setembro e outubro, vamos dizer, estive a trabalhar e novembro estou a recolher frutos. E isto é o futebol. Claro que é um momento marcante da minha carreira, é aqui que dá o clique, é aqui que eu começo a jogar com regularidade e começo a ganhar o meu respeito, o meu espaço e é o que eu te digo, e depois tu queres-me ainda mais porque queres mostrar que tens capacidade para mais. Mas é aqui, este golo foi importantíssimo. Acho que é o golo mais bonito e o golo que, pronto, que me dá essa Conseguiste alavanca. dormir nessa noite? Normalmente não durmo,
porque é muita adrenalina, é cansaço, é a cabeça desligar, tens muitas coisas, mas certamente não dormi, que isto foi um momento de alegria extrema. Lembro-me no balneário, festa máxima de ganhar na casa do rival, um momento alto, sem dúvida. No Fenerbahçe é engraçado, tu nunca consegues ser campeão no Fenerbahçe. Tens uma taça, mas tu não participas no jogo. É verdade. Que é uma história também bem caricata. É, faz parte da minha vida. Essa é uma história, desculpa, e eu É verdade. até meti essa fotografia porque achei, e até, desculpa-me se é uma fotografia mais pessoal, mas também, Não tem problema. porque é verdade. conhecido, não é? Faz parte da minha história, o que é que se vai fazer? Olha, conta lá essa história Não, então do porque casamento e da final da taça. É um ano diferente. Foi o ano que isto é a minha segunda época no Fener, que já era o Jorge Jesus o treinador. E pronto, foi uma época diferente. Foi a época interrompida em dezembro para haver o Mundial. Mundial. Se não me engano, é o Mundial. Pronto, a época para. Retoma em meio de janeiro. Em fevereiro, infelizmente, houve a catástrofe lá na Turquia, que foi um terremoto no outro lado da Turquia que afetou 3 cidades, ou não sei quantas mortes, infelizmente. O campeonato volta a parar, retoma passando, não sei, 3 semanas. E já no final da época, vamos dizer, ali em maio, há eleições no país, o campeonato volta a parar. E vai parando, adiando, e uma final que estava prevista ser jogada no dia 1 de junho, foi jogada no dia 11. E pronto, o meu casamento já estava marcado há 2 anos para o dia 10. O presidente do Fener foi uma pessoa super séria, libertou-me para não jogar a final. Disse que a família está sempre primeiro com o futebol. E para mim é verdade. Eu amo o que faço e tenho todo o respeito pelo futebol, mas a minha família é a minha família e não troco por nada. E pronto. E essa história caricata é que não pude levantar uma taça porque estava a casar-me com a minha mulher, sim. Sim, pronto, é engraçado. Depois, já agora, a tua esposa, ela que nos passou a acompanhar, ela esteve sempre na Turquia contigo ou foi... Sempre, sempre. Desde o Merlim. Valeu-te muito na altura na Turquia? É o meu anjo da guarda. Ela acompanhou-me sempre. Vivemos juntos em Braga, vivemos juntos no Estoril. No Estoril houve uma fase que não, porque ela ainda estava a acabar o curso, e a fase do estágio, tu tens que fazer o estágio, então ela não teve. Mas quando eu viajei para a Turquia, passando 15 dias, ela estava lá. Tem que estar sempre comigo, senão não consigo viver. Sabes que tu tens esse núcleo que tu valorizas muito dos teus amigos, tens a tua esposa, tens a tua filhota agora. Sim. E tens o teu irmão que é o teu fã número 1, número 2, número 3, número 4. Isolado. Ele é o teu maior fã, porque tudo o que tu fazes, ele partilha, ele Tá lá. diz, ele é impressionante, ele tem mesmo muito orgulho em ti. Sim. E acho isso muito bonito. Pronto, mas esta parte familiar, tu dizes, e bem, o futebol é espetacular, mas sem a família, se não fosse esse suporte, não tinhas sido jogador, Não ponto. existe. Acho que poucas pessoas o teriam conseguido, porque nós precisamos dessa estrutura atrás. E tu tens a tua, felizmente, e bem bonita, a tua filha, que é o fruto que imagino que tenha mudado também a tua perspectiva sobre muita coisa, porque quando nasce um filho, as coisas mudam. Muito. As coisas mudam muito. Tu até chegaste aqui hoje preocupado, que ela magoou-se e tal. Sim. Eu também sou pai e sei que as coisas mudam. O futebol se calhar tu viste um futebol até a tua filha nascer, até um ano atrás, Claro. e agora vês de outra forma. A responsabilidade passa a ser outra. Sim, Aqui sim. não mudou tanto o jogador, mas se calhar mudou o homem. O homem, claro. Não, estavas a dizer família, amigos, é sem dúvida a minha base. E eu tenho, não é 100%, é 300% de certeza que sem estabilidade familiar e força de amigos não chegava onde cheguei. Porque eu também sou homem, também cedo, também tenho momentos mais tristes. Não é só o Crespo conseguiu, lutou, trabalhou, não é só isso. Também tive momentos menos bons e quem me levanta são eles. Principalmente a minha mulher, o meu irmão. E sim, foram eles que me apoiaram quando eu mais precisava, vamos assim dizer. Claro. E pronto, e agora sim, com o nascimento da minha filha, a vida muda completamente, sem dúvida. É uma loucura, um amor que não há palavras para descrever.
E é isso, acho que ainda tenho mais vontade agora de trabalhar, que é para, pronto, para no Funcionar futuro, melhor, no claro. futuro ela pode ter uma estabilidade, pode dizer que o pai fez isto porque lutou, abdicou de muitas coisas e espero que tenha orgulho em mim. Claro, e há de ter certamente. Sim, Porque há aqui muita coisa subjacente, nós falamos, o troféu é espetacular, ahm, estás na Turquia a jogar é espetacular, seres profissional é espetacular, claro. mas o mais espetacular de tudo é tu fazeres aquilo que gostas e teres lutado por isso. Sim. Isso é o mais espetacular de tudo. E é aí que a tua filha se vai orgulhar, e a tua esposa se orgulha, e a tua irmã se orgulha, e a tua mãe se orgulha, e todos os teus amigos se orgulham muito. E onde o que eu te queria perguntar agora é se esta responsabilidade que também a deves sentir, este peso de fogo, às vezes parece que carrega aqui muita gente atrás de mim que quer estar a torcer por mim, mas alguma vez tiveste medo de desiludir-los? E ao mesmo tempo, quando chegas a Castelo de Neiva, como é que tu és recebido? Toda a gente olha para ti, fogo, é o Crespo. Já não é o Crespo que está aqui no Neves, que estava no Neves, é o Crespo que está a cumprir o sonho. O sonho de muitos. Sim, sim, sem dúvida. Isso é o sonho de muitos. O ser profissional, alcançar o alto nível, é sem dúvida o sonho de muitos. Eu sou grato por ter conseguido, fiz por isso. Mas sim, eu sinto esse peso da responsabilidade, é normal. Mas é. Então acabas por habituar-te e não é um peso, acaba por ser um gosto, sabes? Porque tu vais representá-los, vais conquistar, vamos assim dizer, o mundo e é para eles, porque eles têm orgulhos, eles depois vão dizer, eles vão comentar, vão te ligar, vão te dar os parabéns e isso acho que não há nada melhor do que tu estás na Turquia, que é longe para carago, e alguém vai te ligar, ei, grande jogo que fizeste, ou grande conquista. Não, saber que tenho pessoas assim na minha terra, como estavas a dizer, ou pronto, eu tenho família em França, tenho família no Canadá e todos me mandam mensagem porque me seguem, porque me apoiam, eu acho que isso é muito gratificante. E isso é o que estavas a dizer. Eu acho que não posso dizer que é um peso, acho que é um orgulho e só tenho é que fazer mais e melhor sempre para os deixar alegres. Quanto ao chegar à terra, isso é o que eu mais gosto, porque eu chego lá e eles tratam-me como se eu fosse o menino que andava na rua. Eles não olham para mim como o jogador de futebol que está lá fora e joga no Fener, agora joga no Başakşehir ou ganhou a liga no Estoril. Eles olham para mim como o rapaz que cresceu na rua, com o irmão a jogar na rua e tratam-me com carinho e com amor. Muito bem. Olha, voltando aqui um bocadinho ao futebol, e agradeço-te esta partilha porque eu sei que é mais pessoal, Sim, mas é a tua história. claro. E lá está, não existe o jogador sem o homem. Tu no Fenerbahçe, isto obviamente estamos a resumir aqui Sim, sim. um bocado, do Fenerbahçe sais para o Raio Vallecano, vais para a Liga Espanhola. Também, que é uma das melhores ligas do mundo. Eu escolhi esta fotografia, eu acho que tu vais perceber porquê, e tinha outras para escolher do Raio Vallecano, que é um clube de bairro mesmo, de Madrid, é um bairro de Madrid, Vallecas, não sei como é Vallecas, que sim. e que eu lembro deles há uns anos, porque sabes que eu coleciono camisolas, e eles tinham uma camisola que era exatamente igual, mas tinha uma abelha aqui no meio. E era muito conhecida, eu lembro perfeitamente deles dessa altura. Tu vais para o Raio, e essa fotografia, tu estás aí com o Radamel Falcão e estás a fazer uma partida contra o Barcelona, penso. Sim. E eu escolhi essa fotografia porque sei que tu gostavas muito do Falcão e que tens até uma história engraçada com ele. E de repente, lá está, tu já tinhas cumprido alguns sonhos, mas estás a jogar com um jogador que tu viste Claro, muitas vezes e que é um craque. com um ídolo, e era o que eu lhe dizia. Sim, eu saio do Fener para o Raio, como estavas a dizer, e vou emprestado. Foi uma decisão pessoal, nada contra o Fener ou a favor do Fener, é uma decisão pessoal, não tinha nada a ver com futebol. Decidi rumar a Espanha, tive a oportunidade, adorei. E sim, e cruzo-me com um ídolo de infância, que é o Falcão, era meu ídolo e tenho uma história, até tenho duas, que é tal da assinatura, mas o Falcão é uma estrela, mas o que é bom sublinhar é a pessoa, que é o que eu guardo com carinho, que é 20 estrelas, e quando eu lhe comentava que eu era, pronto, ele era meu ídolo e que eu saltei assim num jantar, num estágio, estávamos a comentar ele ter jogado no Porto e não sei o quê, e eu perguntei-lhe tranquilamente, Tigre, que eu tratava por Tigre, Tigre, quantos golos marcaste assim no Porto? E ele, 71 ou 72, já não me recordo, e eu disse, olha, foi o número de vezes que eu saltei da cadeira, eu e a minha família, e não sei o quê,
E ele muito envergonhado mandava-me assim calar, ele tratava-me por puto, ele, meu puto, não digas essas coisas. É coisas simples, mas que mostram o carinho e a simplicidade da pessoa. E ele era uma pessoa muito simples quando teve uma carreira assombrosa. Brutal. E eu tinha dito há bocado que tinha guardado algo que me tinhas dito Sim. sobre aquilo que deve ser jogar para vencer. Vocês conseguiram uma manutenção no Raio Vallecano. É. E eu lembro de teres dito, os meus colegas estavam todos a festejar e eu não conseguia festejar a manutenção. Sim, porque a manutenção foi neste jogo contra o Barcelona, nós perdemos 3-0, se não me engano, foi 3-0. Mas o Cádiz tinha perdido ou empatado e já não conseguia chegar a nós e pronto, e a malta, claro, eu entendo e respeito, claro, é a realidade. Cumprimos o objetivo de que era a permanência na La Liga, que é um feito muito bom, mas pronto, eu depois de perder 3-0 não consigo celebrar nem saltar, eu depois de perder 3-0 vou tomar o meu banho e caso, cabeça baixa, eu não falo para ninguém, eu sou assim, não sei ser de outra forma, é o que eu tento explicar, há coisas que não dá, mas compreendo e a celebração da malta, claro, e respeito, e não tenho nenhum problema com isso, mas não contem comigo porque eu não consigo ser assim. Foi uma passagem curta, mas que deu Sim. para jogares com um dos teus ídolos. Sem dúvida, foi. Jogaste contra o Modric, que é um dos Joguei. teus jogadores de eleição, ou o teu jogador de eleição. Sim. Recordas esse momento, como é que foi? Ainda lhe dei uma porradinha. Tenho uma foto Para também. ele não esquecer de ti? É, para ele não esquecer de mim. Não, dei-lhe uma porradita. Não, quando tu entras em campo onde estão os jogadores do outro lado que tu admiras, vou sempre admirar e que vi eu que estava a crescer e eles a fazerem história, com a história deles. Claro que dá prazer jogar contra eles, mas lá está, depois entra o lado competitivo e tu queres mostrar que também há qualidade deste lado, sabes? Então, olha, foi curioso, ainda dei uma porradinha ali no meu ídolo, mas faz parte e acabamos por empatar até. Também é engraçado porque, que é, tu vais para a Espanha, tinhas estado em Portugal, Turquia, Espanha, e também aí consegues mostrar o teu valor. Isso diz muito um jogador que se põe à prova, que muda de contexto, muda de país, porque a Turquia é completamente diferente de Espanha, Sim, obviamente. completamente. Espanha é completamente diferente de Portugal. E tu consegues sempre mostrar o teu valor e consegues ser sempre tu. Portanto, aí já não havia dúvidas do profissional que tu eras, do jogador que tu eras. E vem então, chega o último passo deste teu trajeto até agora. Sim. Regressas à Turquia, para o Istambul Başakşehir, que aí eu te escolhi uma fotografia em que estás a disputar a Liga Conferência, portanto, sim. jogas competições europeias, Sim. é um clube que luta pelos lugares europeus, normalmente, na Turquia, Sim. portanto, não estás no nível Fenerbahçe de luta pelo título, mas estás num clube que também tem bastante história e que até já teve aqueles jogadores que jogaram aqui em Portugal também. Sim. Tens uma equipa bastante boa, tens uma época, eu tenho aqui apontado, está aqui deste 38, lado, não? 37, 3 golos, 6 assistências, Não. jogas quase sempre o tempo todo. Que época tem sido esta, ou que foi esta no Başakşehir, que já terminou? Depois, pronto, depois do Raio regressei ao Fener, com o Mister José Mourinho, começa a pré-temporada, depois há não é conflitos, mas conversas entre eu e o clube, pensar o que é melhor, normal, um treinador chega, quer trazer uns jogadores que aprecia mais, faz parte do futebol, e eu não tenho problema nenhum com isso, podia trazer quem quisesse, eu estava lá para competir por o meu lugar, pelo meu espaço, não tenho problemas, sempre o disse. Mas há limites para vagas estrangeiras na Turquia, não é como aqui em Portugal. Creio que aqui em Portugal não tem, na Turquia há limites para estrangeiros, e então cheguei a acordo com o clube e decidi seguir o meu caminho e seguir para o Başakşehir, que é um grande clube também da Turquia. Não escondo, o nosso objetivo é o top 4. Não vamos estar aqui a enganar, a dizer que vamos ser campeões, não. Nosso objetivo é o top 4, lutar por competições europeias e sim, e vou para o Başakşehir, façam uma época muito boa. Temos uma equipa competitiva, muito bons jogadores também. E prontos, e é mais um passo que eu dei e tinha que provar a mim mesmo que tinha que fazer esta quantidade de jogos sem lesões, fazer números. É o que eu digo, somar minutos, somar jogos, que é isto que me vai dar que colher mais à frente. Trabalhar todos os dias, melhorar todos os dias, e os jogos é onde tu mostras e também evoluís.
Acho que é muito isso. em competição. É em competição. Sentes que com 28 anos estás no auge das tuas capacidades? Sentes que ainda tens mais a crescer? Sentes que tens mais a dar? Sentes que precisavas de outra experiência? Como é que está essa... Sei que adoras a Turquia, vamos falar também um bocadinho disso. Sei que adoras o Istambul. Aproveitas muito a cidade, isso é ótimo. Portanto, isso é logo meio caminho andado para estares bem. Mas sentes que desportivamente ainda querias algo diferente? Eu vou-te falar desportivamente e falando dentro do campo, eu acho que estou no melhor momento da minha carreira. Acho que é na fase onde eu me sinto mais confiante, mais maduro, em termos de timings, de saber o que tenho que fazer dentro do campo, de tudo. Acho que é um momento onde, principalmente agora, acabei a época muito bem, muito confiante e pronto, em off, falar com pessoas chegadas, desabafava e dizia que me estava a sentir mesmo muito bem dentro de campo, como já não me lembrava. Quanto a desafios, não sei. Acho que é o que estávamos a comentar. Eu gosto de Istambul. Estou num clube muito competitivo que luta por tudo. Lutamos pela taça, lutamos por competições europeias. Se ficar alguém patinar, ainda podemos espreitar mais alguma coisa. Jogamos competições europeias, que é uma montra, que é fantástico. É só ambicionar mais, é querermos mais ali como clube, como jogadores e acho que sim, acho que é isso. Durante este trajeto, há aqui uma... Eu não sei se é uma mágoa para ti ou não. Para mim, como adepto, é. Sim. Quando na praia, em Castelo de Neiva, quando eras miúdo, vias lá os jogos da seleção, do Euro e do Mundial, sei que tu tens um gosto particular pela seleção. Acho que nunca sequer chegou a ser sondado. Porque nunca estiveste, se calhar, aqui em Portugal jogaste no Estoril. E nunca ninguém olha lá para fora com olhos de ver, se calhar. Ou olham para aqueles clubes base e para os jogadores do mesmo empresário, ou o que seja. Nós sabemos como é que o futebol funciona. Fica-te alguma mágoa de nunca teres podido mostrar o teu... Para mim, tu és jogador de seleção. Sinceramente. Não estou a dizer isto por simpatia, nem por estás à minha frente. Para mim é jogador, eu digo isto a muita gente. Fica-te alguma mágoa ou isto é um exagero meu? Primeiro, recordar esses tempos da praia que eu via os Euros ou os Mundiais foram tempos incríveis. Só essa recordação já me põe o sorriso na cara. Mas eu acho que não posso falar em mágoa. Claro que era um sonho, ainda é um sonho. Sei que está muito distante agora, mas não posso falar em mágoa. Acho que vou dizer um objetivo que eu não consegui cumprir. Porque também sei da qualidade que nós temos na nossa seleção, dos jogadores que nós temos. E sim, acho que foi muito pelos... Tenho um orgulho enorme, atenção na carreira que tenho, mas acho que sim, acho que os clubes onde eu passei não me deram, se calhar, a visibilidade para ir à seleção. Acho que foi muito por aí, não tem problema algum, faz parte. Os que estão bem, que são excelentes jogadores e é muito por aí. Acho que não posso dizer mágoa porque eu tenho orgulho no que estou a fazer no A futebol. mágoa no sentido, Sei. às vezes olhamos para as estatísticas, Claro. quem está mais atento, de uma semana e vemos portugueses lá fora, mais recuperações de bola, mais não sei o quê. Eu sei que a estatística não é tudo. Sim, sim. Mas estás lá em cima, no topo, à frente de nomes que toda a gente conhece e fica aquele... Eu não sei se sentes isto, pronto, em relação à seleção já percebi que não, mas já está, eu estou a falar como adepto e como alguém que gosta muito de ti, a nível daquilo que vejo como jogador. Mesmo em termos de clube, não nos respeitando minimamente o Istambul, apesar que sei, como tu dizes, é um clube extremamente competitivo e que luta sempre por títulos. Ou mesmo quando vais para o Raio Vallecano, eu olho, fogo, pá, ainda não é desta que o Miguel dá aquele salto, pá, que eu gostava que tu desses, que eu acho que tu merecias. Eu não sei, tu és profissional, estás a jogar, não vais aqui dizer, não, também queria, pá, realmente gostava muito. Obviamente não vais dizer isto. Mas no teu íntimo, pá, não sentes que Eu entendo, falta qualquer coisa? eu entendo o que estás a dizer, entendo, claro que entendo. E claro que quando estou sozinho penso, será que eu não podia ter tido aquela oportunidade naquele clube ou neste clube? Clubes mais de, prontos, top 5 ligas de nome para me provar mais uma vez que era capaz, mas o futebol é isto, essas oportunidades não me surgiram a mim. As que me surgiram eu depois decidi o que achava que era melhor para mim e para a minha família. Mas claro,
Mas aí entra mais uma vez o lado competitivo. Eu gostava de me ter posto à prova mais uma vez, claro, de ir para esses clubes ditos grandes e testar se eu era capaz de me aguentar ou não. Claro que sim, não escondo. E eu estou a dizer isto sem tirar mérito Nenhum, sim. ao teu trajeto e aos clubes por onde tens passado, Sim. absolutamente nenhum. Isto é uma mágoa minha também enquanto adepto, que vejo, e não é à toa que eu digo para mim, tu és o melhor que está no nosso distrito. De longe, destacadamente. Mas aquilo que tu falaste há bocado, disseste uma coisa que foi para mim importante, que é, e eu não posso num treino falhar, porque senão tenho milhares de pessoas atrás de mim com o mesmo objetivo. Tu se calhar não te podes dar esse luxo, mas vê-se, há quem se possa dar esse luxo e mesmo assim continua, vez após vez, a ir à seleção, a ir não sei o quê. E isso é como tudo, eu também tenho a minha profissão e há muitas coisas que Claro. não gosto e tu tens a tua e Claro. vês, e o futebol então é um mundo gigante. Isso entram aquelas coisas más de futebol que se calhar te vão moldando e que te vão fazendo ser aquela pessoa não tão inocente, mas Claro. mais atenta e pensar, fogo, realmente isto... Mas pronto, ainda assim eu acho que tu, com o que tem sido ótimo e excelente, e que é o sonho de milhares, como eu te disse já, tens sabido aproveitar o melhor. Estás a viver num país muito diferente e que tu sentes aquilo, certamente um dia que sais da Turquia vais sentir que aquela é uma segunda casa para ti. Claro, sem dúvida. E portanto isso tem muito mérito. Tudo o que tu tens feito, o teu trajeto completamente anormal, sem ir a academias, sem ir a escolas, sempre em clubes muito modestos, a dar passo após passo, a ires e a teres que provar o teu valor, a chegares à Turquia e pá, caraças, não, isso não sou eu, ainda não está suficiente. Claro. E a conseguires dar a volta, pá, tem um valor imenso, 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 imenso. E olha, eu e a minha esposa fazemos sempre aqui uma pequena surpresa aos nossos convidados. O teu eu acho que ficou particularmente giro, nós damos sempre um cabeçudo. Sério? A sério. E eu acho que o teu está, opa, Está brilhante. acho que está mesmo fixe, meu. Acho que está mesmo fixe. Aí está Ei, que maravilha. o teu cabeçudo, Ei, é espetacular. Adoro. Com a Olha. minha celebração típica. a tua celebração típica. Também gostas de fazer o coraçãozinho, mas eu acho que essa é mais. Não, esta foi, pronto, foi do golo do Galatasaray e ficou Por exemplo. famosíssima lá na Turquia. Não, isto, eu passo na rua, as pessoas, pip, incrível. Não, está lindíssimo. Olha, e tem. Espetacular. Podes perguntar, mas que cores são estas? E já passaste por muitos clubes. E escolhemos esse porquê? Porque eu sei que a praia é o teu Praia, sítio. A praia é o teu. sem dúvida. Não é? Quando estávamos juntos outro dia assim, fogo, isto quer-me tirar à praia, esquece. Isto Não, é... quem me tira ali. Opa, e achámos que era a praia e o sol, e acho que achamos que é a tua. E o 13, pronto, ainda bem que foi o Claro, 13, foi o que 13. ficou. E o teu penteado, acho que está. Está top. Acho que está, Está mané. top. Há bocado estávamos na dúvida, são olhos verdes ou azuis? Acho que são verdes. Ok, eu dizia, são azuis, não são verdes. Pronto, a minha mulher prevaleceu, ela tem mais olho e são Impecável. verdes. É uma pequena lembrança que Não. levas nossa, Muito obrigado. com todo o carinho. desta conversa, que pelo sentido contrário também te pedi uma coisa, e é uma coisa que eu estava, vou-te ser sincero, já há muito tempo Ansioso. que andava atrás dela. Eu tenho uma tua do Braga, da altura, que já tem uns aninhos valentes, e precisava de uma coisa mais recente. Porque eu não posso dizer a toda a gente que gosto muito do Crespo se não tiver nada dele depois, a nem provar. para levar para o ginásio, nem nada. E é uma camisola muito bonita do Istanbul Basaksehir, a alternativa desta época que terminou. E agradeço-te muito. Depois vou-te pedir que dês aqui Uma rubrica. uma rubricazinha. Pá, e fico mesmo contente com a camisola. E vou-te fazer a última pergunta, para terminarmos, que é, se tu fosses um objeto de museu, coisa qualquer, como é que tu gostavas que as pessoas olhassem para ti? Sempre que nós vamos ao museu, as pessoas ficam a olhar para as coisas e pensam algo. Como é que tu gostavas se fosse um objeto que as pessoas olhassem para ti? Sendo sincero, tudo o que eu faço, assim, o dedicação, o esforço, no fundo é em busca de, vamos dizer, respeito, sabes? De respeito, de provar que foste capaz. E então acho que é muito, muito isso. Acho que as pessoas gostava que olhassem para mim como foi aquela criança que veio do nada, que sonhou, que batalhou, que quis e que lutou. E então acho que olhassem para mim com respeito e com carinho, que pronto, agora um homem que fez tudo para realizar o sonho E que está a realizá-lo e muito que bem. está a realizar. Olha, só te posso agradecer, mais uma vez, teres tido a disponibilidade de ter vindo até aqui. Estamos em Guimarães, não estamos em Viana.
vieste, não diretamente da Turquia, mas de alguém. Sei, Eu digo sempre, sei. o meu convidado mais longe vem da Turquia. E é como eu vou ao que disse no início, para mim é topo de carreira, pronto. Neste momento vou encerrar as portas do museu, Não, porque, não, obviamente cada um tem a sua história e Sim, todas as sim. histórias têm muito valor. todas. Isto não Sem tira dúvida. mérito absolutamente nenhum ninguém. a quem já esteve E quem pode ver? e quem pode vir. Pá, mas há quem nós Gostamos mais. ou Sim, sim. menos e pessoas que nos inspiram mais e a tua história, apesar de ainda estar, não está a meio, mas não está no fim, é uma história que me inspira e que me dera a mim daqui a uns anos, quando terminasses, receber daqui e fazemos o resto A parte 2. o resto, a parte 2. Foi um gosto enorme. Eu espero que para ti, sinceramente, o tenha sido. Tentei estudar-te o melhor que sabia que podia, dentro daquilo que também tinha à disposição. E é isso. Agradecer-te muito. Sonhei algumas vezes com um momento, eu sonhei sim, posso garantir que sim. E pronto, hoje vou dormir mais descansado um bocadinho porque consegui realizar este meu sonho de Sim. estar aqui contigo, conversar um bocadinho, porque independentemente depois da repercussão que tenha, das pessoas que veem ou que não veem, ou de números, é este momento aqui. A conversa foi E esta conversa aqui já ninguém me atira, ok? Sim. Nem a ti. E é um gosto. Para alguém que gosta muito da terra e que valoriza muitas pessoas que de lá conseguem fazer alguma coisa, é um gosto enorme. Só posso dizer obrigado. E eu agradeço também o convite e agradecer por prontos, tudo o que estás a criar, que está a ser muito bonito e para os vianenses só têm é que ter orgulho no espaço que estás a criar e vamos dizer, não é fama, mas é na exposição que estás a querer criar da Viana, dos vianenses, dos jogadores e acho que é de louvar e estás a fazer um belíssimo trabalho e é com gosto que vim aqui e se puder ajudar-te a crescer um bocadinho mais é com todo o gosto que eu faço e obrigado também por as palavras, pelo carinho, pelo respeito e foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Está feitíssimo. Impecável. Não, e este cabeçudo, Ah, este levas aí vai uma para a prenda. beira do prémio da segunda liga. Fogo, estás-